Quando você ouve a palavra Grimório, o que vem à sua mente? Provavelmente um livro pesado, encadenado em couro humano, trancado com correntes metálicas, escondido no porão escuro de um mago centenário barbudo. Você pensa em feitiços proibidos, maldições terríveis e efeitos especiais de cinema. Então, esse é o reflexo do esoterismo pop. Mas hoje, aqui na Escola de Magia Clássica, nós vamos fazer uma autópsia linguística e histórica nessa palavra. E se eu te dissesse que, na raiz exata do termo, um grimório não é nada além de um livro de gramática? E se eu te provasse que os magos medievais não estavam escrevendo poesia mística, mas sim um manual técnico de regras e princípios? Então, se você quer parar de ver a magia como um devaneio de fantasia e começar a entender-a como uma engenharia da realidade, que ela sempre foi, então prepara-se, que a gente vai entender exatamente o que é um grimório. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador e idealizador aqui da Escola de Magia Clássica, e neste vídeo a gente vai entender realmente o que é um grimório. Pois bem, então vamos abrir aí o dicionário, por exemplo, e fazer o que quase nenhum ocultista de internet faz: estudar a etimologia da palavra. Então, a palavra grimório, ela vem do francês antigo grammaire, que por sua vez é uma alteração da palavra grammaire, né? Eu não sei se minha pronúncia ela tá boa, deve estar horrível, né? Mas o que significa isso, esse grammaire, né? Ele significa literalmente gramática. Então, se puxarmos a raiz pelo dicionário, pelo menos o Webster, a definição de gramática ela vai muito além de saber onde colocar uma vírgula ou como conjugar um verbo. Então, gramática significa os princípios ou regras de uma arte, de uma ciência ou de uma técnica. Então, ele vem do grego grammatikos, que diz respeito às letras. Então, no século XIV, a maioria da população europeia era completamente analfabeta. Então, ler e escrever era um superpoder reservado a poucos. Então, quando o povo comum via um clérigo, um médico ou um astrólogo abrindo um livro cheio de símbolos e letras latinas ou gregas, uma gramática, eles não viam apenas regras de escrita, eles viam um livro de mistérios capaz de alterar a percepção do mundo. Então, a gramática, nesse sentido, do erudito, ela se tornou um grimório na boca do povo. Portanto, a primeira lição desta aula rapidinha, express, é: a magia não viola as leis da natureza. Ela opera através de uma gramática própria, uma estrutura de regras tão exata quanto a nossa linguagem. No uso moderno e popular, nós usamos o termo grimório para nos referirmos especificamente a um conjunto de textos mágicos que explodiram na Europa medieval e renascentistas. Mas o que eram esses livros de verdade? Eles não eram manifestos filosóficos, eles eram cadernos de laboratório, diários e materiais didáticos. Então eram os rascunhos onde os operadores registravam a forma mais pura da magia prática daquela cultura. Então, se você abrir um grimório clássico, legítimo, como a Chave de Salomão, o Heptâmeron ou o Livro de Juramentos Honório, você não vai encontrar textos teológicos longos. Você vai encontrar uma tabela de correspondência, horários planetários exatos, o nome de inteligências, de forças que governam cada dia da semana, por exemplo, as conjurações exatas. É um registro técnico de procedimentos. E qual que era o foco principal desses manuais? A invocação, a evocação de entes espirituais, seja ele tanto celestiais quanto infernais. Então, os antigos magistas sabiam que o universo é povoado por forças inteligentes. E os grimórios medievais, por exemplo, funcionavam como verdadeiras agendas telefônicas para esse invisível. Então, eles catalogavam esses espíritos não para adorá-los, mas para direcioná-los. Então, era um manual escrito no grimório de como direcioná-los. Então, o artigo e os dicionários, eles apontam também algo fantástico. O propósito desses livros era essencialmente
xamânico, digamos assim. O operador, o mago, ele buscava contato direto com o sutil para intervir na realidade física, curar uma doença, descobrir um segredo, obter proteção ou equilibrar uma força planetária que estava em caos na sua vida. Então era a pura engenharia da realidade através do binômio da vontade do mago e da obediência da entidade. Então o maior erro do estudante de ocultismo moderno, ou seja, nos dias atuais, é tratar o Grimório como um livro sagrado intocável da super tradição pimpona ou como uma receita de bolo de fada. Então eles acham que se mudarem uma palavra da conjuração, um raio vai cair na cabeça deles. Então eles esquecem que esses livros eram, querendo ou não, também diários de outros magistas. Então o acerto está em compreender a gramática por trás do texto. Você precisa entender o porquê daquele perfume herbal ser usado naquela hora planetária, o porquê daquele círculo ter sido desenhado daquela forma, naquela estrutura. Então o magista não é um papagaio que repete o grimório alheio, ele entende o que está ali, a técnica que foi usada dali de uma tal forma que ele se torna esse ponto zero, esse ponto de equilíbrio que é capaz de escrever a sua própria gramática mágica também, o seu próprio grimório, através das suas práticas também. Ou você repete o que está ali, ou com a experiência do que está ali, você aperfeiçoa também a sua arte magística. Então, grimório é uma técnica. É a gramática oculta que rege as forças invisíveis da natureza. Então, quando você aprende a ler essas entrelinhas e a dominar as regras da arte, o medo do desconhecido ele desaparece e dá lugar à maestria do mago, à maestria do operante. E se esta aula expandiu a sua mente e te ajudou a enxergar uma história um pouco, nem que for a grosso modo da magia clássica, sem as ilusões de Hollywood, faça a sua parte aqui na egrégora da escola. Se inscreva aqui no canal, deixa a sua curtida para poder fortalecer aqui o trabalho do seu professor de magia. Se você deseja aprender conteúdos de uma forma mais profunda, não se esqueça de se inscrever aqui na newsletter daqui da escola. Então por lá eu envio diretamente para você conseguir estudar muito mais sobre magia, sobre ocultismo, sobre o esoterismo. São conteúdos muito mais profundos que eu envio diretamente para você. O link está na descrição também aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje sempre, e nos vemos em um próximo vídeo.